Olá, hoje o UOL está aqui no Ministério do Meio Ambiente com a ministra Marina Silva. Ministra, muito obrigada por nos receber. Obrigada a você, Carla. Comigo mais uma vez, eu tenho a honra de ter o colega colunista Josias de Souza. Obrigada, Josias. Obrigado a você, Carla. Ministra, a gente está aqui às vésperas da viagem da senhora para a COP28, a Conferência das Nações para as Mudanças Climáticas. A gente está vivendo um momento aí em que as mudanças climáticas estão em evidência e quase que não se dá para negá-las mais. Mas eu lhe pergunto, nessa COP, qual que é o principal desafio do Brasil e a gente consegue ter algo concreto que o Brasil vai lutar e apresentar para o mundo? Bem, primeiro, você tem toda a razão quando fala que a gente está vivendo sobre os efeitos da mudança do clima. Nós já estamos vivendo sobre os efeitos extremos dessa mudança, porque uma coisa é quando esse processo inicia, mas quando você já tem esses eventos extremos, como por exemplo uma chuva que era para cair um mês, cair em algumas horas, não tem capacidade de solo, de infraestrutura que suporte uma chuva dessa, como a gente viu no Vale do Taquari e em outras regiões do Brasil. Então, o mundo já está vivendo sobre os efeitos da mudança do clima. Aquilo que a gente avisava como uma possibilidade, agora é uma realidade e não vai mudar e corre o risco de se intensificar se a gente não fizer o dever de casa. Portanto, o Brasil chega na COP com esse sentido de emergência climática e também com o compromisso de fazer com que o Brasil continue fazendo aquilo que ele já fez no passado. Inclusive, nos governos do presidente Lula, em que eu tive a possibilidade de ser ministra do Meio Ambiente, porque a gente sempre ajudou a liderar essa agenda do clima, de biodiversidade, de desertificação, enfim, em vários aspectos. E ainda bem que a gente vai chegar de cabeça erguida. O maior vetor de emissão de CO2 do Brasil é desmatamento. Cerca de 53% das emissões brasileiras advêm do desmatamento e o Brasil é o 6º maior emissor do mundo. Em primeiro lugar a China, em segundo lugar os Estados Unidos, a União Europeia e assim por diante. Bem, então nós vamos chegar, eu diria que de cabeça erguida, porque conseguimos uma redução de 49,5% do desmatamento nesses 10 meses de governo do presidente Lula, evitando lançar na atmosfera 250 milhões de toneladas de CO2. Porém, eu sempre digo, nós não queremos chegar conformados com os resultados já alcançados. É preciso quebrar a inércia dos resultados já alcançados e nos comprometermos com mais resultados. E o Brasil está comprometido com desmatamento zero até 2030. Para além disso, o Brasil vai com o compromisso de ajudar para que saiamos da COP28 com um compromisso global de que a temperatura da Terra não pode ultrapassar a 1,5, porque a trajetória que nós estamos até agora pode nos levar a 2,2. Isso aí seria uma catástrofe em relação a tudo que nós já temos de problemas com a mudança da temperatura da Terra. É cheia, é seca, é onda de calor, é incêndio, todos esses eventos deletérios. Então o Brasil é 1,5, nem um pouquinho a mais, e se sairmos de lá com esse compromisso, todos terão que se virar para fazer o dever de casa. A outra questão que o Brasil está comprometido é insistir para viabilizar os recursos para fazer a transição climática de forma justa, porque até agora os 100 bilhões por ano não apareceram. Acho que o máximo que se teve foi algo em torno aí de 28 bilhões. Ministra, a senhora está mencionando 2 pontos que, se nós formos recuar no tempo, são 2 pontos que estavam previstos no Acordo de Paris. Sim. Não é? E não houve até aqui sensibilidade. Hoje há quem acredite, inclusive, que a temperatura pode chegar aos 2 graus. Né? O que eu lhe pergunto é, o que a faz crer que agora, nesse encontro, haverá essa sensibilidade? Primeiro, em relação à elevação do clima. Segundo, em relação ao financiamento, que são pontos que já estavam no Acordo de Paris. A senhora acha que esse encontro que houve recentemente entre os presidentes da China e dos Estados Unidos pode eventualmente ajudar na formação desse consenso a que a senhora se refere? O diálogo entre China e Estados Unidos e China, ele deu um outro ânimo para essa COP28. O que é a COP28? É um balanço geral, o papel dela é fazer esse balanço geral
né, do que foi feito desde o Acordo de Paris. O que o balanço está dizendo é que o que foi feito não é o suficiente e que corre o risco, como você disse, de chegar a 2 e não ficar no 1,5. O que está acontecendo? As grandes potências, os grandes emissores, eles precisam convencerem a si mesmos de que eles têm que reduzir suas emissões. No caso do Brasil, nós temos insistido na ideia de liderar pelo exemplo. É tão difícil para um país como o Brasil dizer que vai ter desmatamento zero em 2030, quanto é difícil para os países que não têm as mesmas facilidades de mudar a matriz energética dizer que vão alcançar as metas compatíveis com 1,5, né, em 2030. Mas nós estamos dizendo que vamos fazer e já estamos no caminho. Reduzimos em quase 50% o desmatamento na Amazônia, que é o maior vetor. Os Estados Unidos e a China, como grandes emissores, inclusive, eles não são os maiores emissores. Em primeiro lugar, a China, em segundo lugar, os Estados Unidos, depois vem a União Europeia. E na cúpula do clima, que foi convocada pelo secretário-geral Guterres, ele propositadamente não chamou nem a China nem os Estados Unidos. Exatamente para criar esse constrangimento ético de que, como grandes emissores, eles têm que dizer aqui para onde estão indo com o compromisso de não comprometer o equilíbrio do planeta. Então, essa conversa entre eles, como você citou, criou um ânimo positivo, porque a partir daí, né, a China, que não estava muito ainda no caminho das metas setoriais, sinaliza já em relação a como isso será tratado internamente na China. Eles têm feito esforços, têm conseguido resultados, mas tem uma outra lógica. À medida em que a gente vai criando mecanismos que sejam cada vez mais compatíveis para alcançar resultados, mais a gente tem essa possibilidade. E o Brasil vai estar muito empenhado, porque o sucesso da COP30, que nós vamos sediar em 2025, depende do que alcançarmos na COP28 e na COP29. Todo o caminho, a trajetória, as bases desse sucesso tem que vir daí. Aí os países terão que apresentar, né, seus novos compromissos, suas novas ambições, como eles costumam falar, e o Brasil já atualizou a sua meta. Lembra que na época do Bolsonaro eles tinham subfaturado a meta brasileira. Nós já fizemos essa comunicação de atualização junto às Nações Unidas e estamos trabalhando para a meta no âmbito do plano da Política Nacional de Mudança do Clima. O Brasil, como eu disse, né, vai para essa COP, inclusive com uma proposta de aceleração do processo. Países em desenvolvimento que podem caminhar mais rápido, podem se associar a países desenvolvidos para dizer, se vocês nos ajudarem com tecnologia, com recursos financeiros, numa agenda de parceria bilateral, a gente consegue avançar mais rápido em diminuir desmatamento, em resolver problema de geração de energia limpa em vez de energia suja, de carvão, petróleo e gás. São esforços e mecanismos que vão sendo criados para que a gente possa sair dessa situação de fim de mundo. É o que nós estamos vivendo, uma situação de fim de mundo. E o compromisso que está colocado também, dessa discussão, né, de triplicar a energia limpa, energia renovável, também em relação à eficiência energética. Agora, tem uma coisa que não vai dar para fugir, é o teto de exploração de carvão, petróleo e gás. Por mais que se faça tudo, se essa equação não entra no debate, é como se a gente ficasse enxugando gelo ainda. E é um debate complexo, difícil, em que os grandes produtores de petróleo têm dificuldade de fazer esse debate, mas que não tem como fugir dele. Tem, inclusive, uma questão que me preocupa. Até bem pouco tempo antes da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a gente tinha o debate sobre transição energética. Depois da guerra, a gente vê uma dificuldade. Claro, os países não conseguem mudar a matriz energética da noite para o dia. Então mudou um pouco o discurso, não é mais transição. Às vezes se referem à questão como segurança energética. E aí o que eu digo? Nós temos que lidar com as duas coisas. Tem que ter segurança energética e fazer a transição energética. A senhora fala, ministra, do modo como a senhora fala, parece que o assunto é distante, né? Houve a guerra,
tem dificuldade de conciliar os dois assuntos, mas nós aqui também temos essa dificuldade, né? Às vezes dá a impressão de que a senhora fala uma língua e um pedaço do governo fala outra língua. Tem um pedaço do governo que ainda está no petróleo, carvão e gás. A senhora não se sente assim um pouco, não diria sozinha, mas um pouco isolada nesse debate aqui no Brasil, internamente, no governo? Não, Josias, porque quando o presidente Lula foi no Piauí, ele disse, vamos trabalhar para que a matriz energética brasileira seja 100% limpa. E tem um esforço enorme dentro do PAC, do Programa de Transformação Ecológica, que está sendo liderado pelo ministro Fernando Haddad, para que o Brasil consiga alcançar esse objetivo de ter uma matriz energética 100% limpa. Aí você diz, mas o Brasil explora petróleo. Agora, eu particularmente defendo que a Petrobras deva urgentemente deixar de ser apenas uma empresa de exploração de petróleo e ser uma empresa, não é, de produção e geração de energia, porque aí você trabalha nessa lógica da transição. Então, o que o presidente Lula tem trabalhado? Nós podemos ter mais energia limpa do sol, do vento, da biomassa e da água para produzir hidrogênio verde. Com isso, nós teremos uma matriz energética 100% limpa e poderemos usar essa energia, inclusive para agregar valor aos nossos produtos. Em vez de mandar o aço in natura, vamos trabalhar esse aço aqui mesmo, beneficiá-lo, agregar valor, transformar esse aço aqui no Brasil com essa energia limpa. E nós vamos ter um produto que não é carbono intensivo. A mesma coisa em relação aos produtos agrícolas. A mesma coisa em relação ao processo de reindustrialização verde. A energia excedente, nós vamos exportar essa energia para ajudar os países outros que não têm as mesmas facilidades que nós a fazerem a sua transição energética, porque o hidrogênio verde ele poderá ser usado nos países desenvolvidos, inclusive temos contatos com a Alemanha, com o Reino Unido, com vários países, para que o Brasil seja esse grande exportador de sustentabilidade. Eu não me sinto sozinha, porque eu tenho o ministro da Economia, que está liderando o plano de transformação ecológica, eu tenho a liderança do presidente Lula, que já estabeleceu que vamos enfrentar o problema da mudança do clima, que vamos ajudar na transição enfim, ecológica do mundo e que seja uma transição justa. E que até já estamos enfrentando o problema que para nós não é fácil, de desmatamento zero, e ao mesmo tempo, junto com o ministro Fávaro, trabalhando a agricultura de baixo carbono. Então, há contradições? Com certeza há contradições, mas essa é a contradição do mundo e não será diferente aqui. O importante é que agora tem um centro de governo que faz a alavancagem da agenda ambiental de forma transversal. Hoje já são 33 ministérios com agenda de sustentabilidade dentro do governo. Aquela ideia de transversalidade que há 20 anos atrás eu falava, parecia uma coisa meio de outro planeta, né? Que era só o ministério que trabalhava essa agenda. Hoje são 23 ministérios já trabalhando essa agenda e ministérios da agenda pesada, da dinâmica do desenvolvimento. Ministra, mas quando você coloca essa discussão, por exemplo, da Foz do Amazonas, né, a gente tem aí nesse, digamos, embate, a senhora um pouco solitária no sentido de que há o Ministério de Minas e Energia, o dos Transportes e o próprio ministro Fávaro, numa entrevista para a gente também, eles apoiam a exploração do petróleo nessa Foz do Amazonas. E a senhora parece aí, teve toda aquela questão do IBAMA, de dar o parecer e voltar atrás. E nessa não voltou atrás. Não, teve essa confusão ali, né, dos pareceres. Não teve. O IBAMA deu um parecer técnico, o parecer técnico foi totalmente respeitado, como é num governo republicano, e o que aconteceu é que a Petrobras reapresentou os estudos à luz dos questionamentos que o IBAMA fez. O novo encaminhamento que a Petrobras fez está sendo analisado de novo com total isenção. O IBAMA negou a licença à Petrobras por razões ambientais. A questão se vai explorar ou não vai explorar petróleo não é uma decisão do Ministério do Meio Ambiente, é uma decisão do Conselho de Política Energética. O IBAMA já deu cerca de 22 ou 23 licenças só nesse ano para a Petrobras.
Mas o que nós olhamos são os aspectos de natureza ambiental. A discussão sobre continuar ou não explorando petróleo no mundo, e no caso do Brasil, que é um explorador, também explora petróleo, é uma discussão que tem que ser feita no âmbito global. Agora, internamente, o que existia no passado, que era passar por cima do parecer técnico do IBAMA, do ICMBio, isso não acontece e nunca aconteceu no governo do presidente Lula. Agora, o presidente Lula, né, e aí eu posso dizer com tranquilidade, quando foi agora as obras do PAC, foi ele que disse que a Foz não iria para a contratação no PAC, que iria para estudos, a Ferrogrão iria para estudos, que a BR-319 iria para estudos e que Angra 3 iria para estudos. É completamente diferente. Tanto a questão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas não está decidida ainda. Houve o recurso da Petrobras e não há deliberação ainda. Não há deliberação. Está sendo avaliado do ponto de vista dos aspectos ambientais. Tem prazo, ministro? O prazo é o prazo necessário que os técnicos precisam para poder dar essa resposta. Eu sempre digo, Josias e Carla, aqui a gente nem dificulta nem facilita. Né? No governo republicano você faz o devido processo legal. É claro que você precisa, enfim, numa situação de respeito ao contribuinte, ter agilidade. Mas a agilidade não pode ser em prejuízo da qualidade. Na linha do que a senhora está falando a respeito da transversalidade, que é um raciocínio interessante, o meio ambiente não é uma questão só do Ministério do Meio Ambiente, mas do governo, a Petrobras está analisando agora o seu plano de investimentos. Né? O Ministério do Meio Ambiente foi chamado a opinar nesse plano de investimento da Petrobras. A senhora sente que há, neste plano, uma preocupação com a conversão da Petrobras numa empresa de energia e não apenas de exploração petrolífera, ou ainda não? Olha, essa formulação eu venho fazendo, você me conhece, né? Acho que nos últimos 20 anos, né? De que deveria ser assim. No processo de feitura do PAC e no processo de feitura do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, uma das diretrizes aprovada pelo governo, e no caso as duas coisas, tanto o Plano de Combate ao Desmatamento quanto as obras do PAC, é coordenado pela Casa Civil, a coordenação política. No caso do desmatamento, a coordenação executiva é minha, do Ministério do Meio Ambiente. Mas ali está expresso que é preciso fazer uma compatibilização entre os investimentos e os objetivos do desmatamento zero, os objetivos do Acordo de Paris. Então, quando isso é estabelecido, esses cotejamentos vão sendo feitos. Espera aí, esse investimento que nós estamos propondo aqui, como é que isso vai repercutir nas metas, nos compromissos que o Brasil assumiu? Isso é um passo muito grande em comparação à visão puramente de desenvolvimento e econômica que perpassa, né, enfim, a prática dos governos de um modo geral. Hoje, né, seja nos Estados Unidos, o plano deles também lá de transformação ecológica, seja no Reino Unido, seja na França, seja no Brasil, tudo isso está sendo feito. O que me deixa, digamos assim, muito esperançosa é ver o empenho do ministro Fernando Haddad, né, trabalhando intensivamente com a sua equipe, junto com as equipes dos outros setores de governo, para que a gente faça com que esse plano, ainda que ele seja um plano dinâmico, porque ninguém consegue ter um planejamento para fazer a transição ecológica do seu país em lugar nenhum do mundo, porque as dinâmicas estão acontecendo agora, mas é um empenho, né? Inclusive ele tem falado muito, é preciso ter uma governança que faça com que a gente fique o tempo todo verificando aonde o plano está avançando no setor de agricultura e desmatamento, está avançando na mesma velocidade em transporte e energia, aonde está avançando? Ministra, a senhora falou do ministro Fernando Haddad, a gente está com o orçamento sendo discutido aí no Congresso, né? O Ministério do Meio Ambiente vai ter corte em algumas áreas, mas pelo que a pasta diz, não vai interferir aí em programas de fiscalização. Como é que está essa discussão? E aí, assim, eu quero olhar para frente, mas só voltando um pouco para trás, porque o meio ambiente no governo passado foi uma área também que a gente diz que era um pouco deixada de lado em alguns momentos, como a cultura, por exemplo. Queria que a senhora falasse um pouquinho como é que a senhora recebeu esse Ministério do Meio Ambiente do governo passado e como é que está o plano de orçamento para os próximos anos aqui para a pasta. Olha, Carla, era terra arrasada. Aqui nós tivemos que fabricar o avião voando, não é nem consertar o avião voando. Você chega, o IBAMA, quando eu saí daqui, há 15 anos atrás, agora já vai fazer 16 anos atrás, eu deixei 1.700 fiscais. Eu voltei com apenas 700 fiscais.
e com um nível de criminalidade incomparavelmente maior, esprairado. A boiada passou mesmo, então? Com certeza, né, a porteira foi arrebentada do ponto de vista do orçamento. Nós tivemos que fazer a PEC da transição, todo mundo ficava falando PEC da transição, não sei o quê, mais gasto público. Se não fosse aquela PEC que aumentou o nosso orçamento em 19%, nós não tínhamos como ter os 3 mil brigadistas para enfrentar a linha de fogo com o El Niño e mudança do clima. As pessoas ficam cobrando como se tudo tivesse perfeito, né? Mas a gente conseguiu aumentar os recursos, aumentar o número de brigadistas, entramos no Pantanal, não são operações fáceis, nós tivemos que botar gente na linha de fogo em 9 estados dessa federação, com temperaturas e ventos que nós não somos acostumados a lidar com eles, numa questão de El Niño. Então, eu diria para você que tem um esforço orçamentário, mas tem também a responsabilidade fiscal. E é preciso essa solidariedade, verificando como é que a gente faz. E o presidente Lula ele conseguiu cunhar uma frase para mostrar para aqueles que lidam com a agenda do cuidado fiscal, de que Ministério do Meio Ambiente, Cultura, Educação, Saúde não é custeio, é também um investimento. Né? Se eu não sou capaz de conter o desmatamento na Amazônia e a temperatura da Terra continua aumentando, nós teremos prejuízos que são inimagináveis. Nós já estamos com um retardo de chuvas na região do Cerrado de 57 dias. É quase 2 meses retardando o período chuvoso. Você sabe que os agricultores trabalham com 2 safras certeiras, né? Isso é um prejuízo de bilhões por causa desse retardo de chuva. As pessoas não percebem isso. Nós já temos uma redução da superfície hídrica do Brasil de 15%. E isso foi acelerado nas últimas décadas. No caso da Amazônia, por exemplo, se você parar para pensar que em 1975 a área desmatada era de 0,5%, certo? Em 50 anos isso foi para 18%. Cerca de 86 milhões de hectares de área desmatada em 50 anos. Isso representa a Itália e a Espanha juntos. Agora veja o resultado disso. Nós, com todo esse desmatamento, temos um PIB de 9%, certo? E o prejuízo é inimaginável. As pessoas não percebem que estão, minando o seu próprio negócio. Eu fui agora na Comissão de Agricultura, em que pese toda, às vezes, a tensão do debate, mas eu fiquei feliz, porque o presidente da Frente Parlamentar, né, da Agricultura, ele abriu uma janela de diálogo para entender a questão da mudança do clima. Outros parlamentares, que não são da base do governo, mas são pessoas com formação na área de agronomia, até alguns que estudaram na USP, né, não se colocando nesse lugar de negacionismo, porque não tem condição. Você verifica, né, o prejuízo econômico, o prejuízo social, o prejuízo ambiental e as vidas que nós estamos perdendo. Eu dizia isso, todos nós dizíamos isso há mais de 30 anos. Agora, quando as pessoas me dizem, e aí, o que a senhora vai fazer? Eu digo, o que eu vou fazer é o que eu fiz desde que nasci, para tentar evitar isso. Agora é a gente trabalhar em cima da emergência. Aí nós estamos trabalhando do mesmo jeito que nós fizemos o plano de prevenção contra o desmatamento, um plano de prevenção, né, e controle dos efeitos deletérios dos eventos extremos. É algo complexo, não existe no mundo similar. Quando eu falei agora lá na ONU que ia fazer isso, até a pessoa responsável pela agenda de adaptação das Nações Unidas veio para acompanhar o nosso seminário. Já estão trabalhando 9 ministérios juntos para ver se isso consegue ficar de pé, certo? E vamos trabalhar em 2 trilhos. O trilho da emergência, que é quando ela está instalada, como agora, você ter defesa civil, todo mundo treinado, sistemas de alerta rápido, área de fugas, para onde as pessoas devem fazer as intervenções necessárias na emergência já posta. E as ações estruturantes. Como seriam... Desculpa. Sim. Como seriam essas ações estruturantes? Que é isso que não é fácil. Essa parte outra temos que fazer, o mundo tem que fazer. Nós não estamos preparados, ficamos 4 anos aí que nem consideravam essas questões. Então, a ação estruturante tem uma série histórica do CEMADEM, né, que faz todo o trabalho de meteorologia do Brasil,
que diz que nós temos 1.038 municípios que são vulneráveis a eventos extremos. 1.038 municípios. Dentro dessa área, eles conseguiram identificar cerca de 40 mil pontos de vulnerabilidade. Isso afetando cerca de 10 milhões de pessoas. Esses eventos extremos são o quê? Chuva? Esse Chuvas calor extremas, excessivo? Essa questão? ou ondas de calor ou seca. Tá. E incêndios também, né? Porque é uma consequência. Por exemplo, 37% dos incêndios na Amazônia agora já foi em floresta primária. O que é isso? Significa que a floresta está perdendo umidade, né? Você não tem incêndio numa floresta úmida desse jeito. Olha só que coisa que está acontecendo. Então, esses 1.038 municípios é uma série histórica de 12 anos. O que nós estamos considerando fazer? Decretar emergência climática nesses 1.038 municípios de forma permanente. O que significa isso? Obrigação de orçamento contínuo para fazer obra de encosta, fazer drenagem, remoção de população. Isso vai ser feito agora, ministro? Olha... Já para o ano de 2024? Depende do quê? Não depende da caneta, depende da construção do plano. Você sabe que hoje não dá mais para fazer política que não seja com base em evidência. O PPCDAN deu certo, porque foi uma política pública feita com base em evidência. Agora, ministra, a senhora falar em evidência, e a gente viu agora, o Brasil está vivendo o drama climático, né? Não dá mais para dizer, pode acontecer, não está acontecendo, né? Tivemos enchente no sul, seca no Amazonas, chuvas extremas em várias partes do Brasil. E aí tornados. Você vê tornados. Aí houve um problema em São Paulo, uma chuva forte, um temporal, ventos, e houve pessoas que ficaram sem energia elétrica durante 5, 6 dias, sem energia elétrica. Houve 8 mortos. E aí as autoridades, o executivo, o principal executivo da companhia de energia, que é a Enel, disse, não, o problema é que os ventos foram de mais de 100 quilômetros e não estávamos preparados para isso. Vem o governador e diz, olha, o principal vilão, ou a principal vilã, foram as árvores. O principal vilão foi o fator arbóreo, na expressão dele, né? Então dá a impressão de que as pessoas não estão preparadas e não parecem ter a intenção de se preparar, né? Porque quando você culpa a árvore pelo que está acontecendo ou pelo que aconteceu em São Paulo, quando a senhora ouve esse tipo de manifestação, como avalia? Nós vamos demorar muito tempo para nos conscientizarmos de que é preciso encarar o fenômeno de outra maneira? A senhora sente um certo desânimo quando ouve isso? Não, eu me sinto mais motivada. Quando aconteceu, Josi, aquela coisa terrível em São Sebastião, que as pessoas morreram, foram soterradas, né? No litoral paulista. No litoral paulista. Eu estava no Acre, eu tinha ido para passar o Natal com a minha família, né? E imediatamente eu peguei o avião e vim para São Paulo. E antes de ir lá em São Sebastião visitar as pessoas, eu fui no CEMADEM para que a ciência dissesse alguma coisa, o que é possível fazer para prevenir situações como essas. Por isso que eu digo, esse plano estruturante não é fácil, é quando a gente conseguir fazer a arquitetura da forma correta. O emergencial a gente tem que correr com ele. E o ministro Valdez, e eu ajudo também, né? Estamos trabalhando. E eu digo que ele é um intensivista na crise, sabe? É entrar nessa situação, mas nós temos que ir trabalhando cada vez mais para que os estados assumam, os municípios assumam e assim por diante. Então, eu me sinto mais mobilizada. Eu fui lá no CEMADEM, ficamos lá o dia todo, eu, o Capobianco, o Oswaldo, o Carlos Nobre, um grupo de pessoas ouvindo o que a ciência tinha a dizer. Depois eu fui para São Sebastião. E eu pensei, do mesmo jeito que a gente ousou fazer um plano de combate ao desmatamento, que não existia, nós vamos ter que ousar aqui também. É tentativa e erro? Mas tentativa e erro olhando para o acidente. O CEMADEM fornece o dado. O dado, né? Exatamente. São Paulo sabia que ia ter o temporal e que ia ter o vento. Sim, extraordinário. Mas aí é essa coisa emergencial. Um estado como São Paulo já teria que estar preparado para ajudar as prefeituras a criar esses sistemas de alerta. Eu posso citar Jaboatão dos Guararapes. O CEMADEM fez um projeto com crianças do ensino básico, dando equipamentos de baixo custo para eles fazerem
essas medições em relação às precipitações. Foram treinadas as crianças, associadas aos sistemas mais complexos de monitoramento, e quando teve aquelas enchentes que morreu 240 pessoas, se não me engano, em Jaboatão dos Guararapes não morreu ninguém. Sabe quem foi que agiu? O sistema de alerta criado por adolescentes do ensino médio. Isso é possível ser feito. Agora, é uma ação que não tem como ser o do governo federal fazendo sozinho. Isso tem que ter o governo do estado, isso tem que ver os municípios e a gente poder popularizar cada vez mais essas ações que protegem a vida das pessoas. As crianças criaram um sistema, avisaram a população, os jovens hoje têm muita credibilidade em termos de tecnologia e todo mundo saiu das áreas de risco. Eu fico até emocionada quando eu falo. Hoje vieram os jovens aqui e tinha 2 jovens que participaram dessa experiência. Eu já me comprometi que eu vou visitar a experiência deles lá. Então, esses processos, eles vão ter que ser acelerados agora. Não foram feitos no passado, mas agora já estão instalados. Então, é treinamento com defesa civil, é treinamento com a população. Às vezes você tem até que fazer, simulações, né? Como que seria sair de uma determinada área, para onde eu devo ir, né? Quais são as áreas, os percursos mais seguros que poderão ser feitos, né? Então, o trabalho estruturante, ele vai dar trabalho, que vai ter que ser criado, pensado, mas tem uma coisa que precisa ser feita: decretar emergência permanente em 1.038 municípios requer um sistema de compliance também. Então, nós já estamos trabalhando, pedindo ajuda do Ministério Público e do Tribunal de Contas, porque você sabe, as contratações são mais céleres, os processos de seleção para fazer esses investimentos, e aí, no meio da necessidade, também vem aqueles que usam de má fé esses instrumentos. Então, nós queremos criar também uma estrutura de acompanhamento para que não haja nenhum tipo de desvio do recurso público e realmente a finalidade seja cumprida. E aí a gente cria uma ferramenta... Porque na emergência se faz sem licitação. Exatamente, e tal, né? Então você cria sistemas abertos, monitoramento, acompanhamento, independente da sociedade, das universidades, criar estruturas que assegurem que o dinheiro vai ser usado da forma correta. Por que é importante esse decreto de emergência climática, na minha percepção, se a gente consegue botar essa arquitetura de pé? Porque você vai poder, inclusive, interferir em alguns planos diretores. São Sebastião, você não pode fazer edificações mais elevadas, verticalizadas, na área plana. E a população pobre mora na encosta. Quem morreu? A população pobre. Agora, se você não pode fazer assentamentos nos poucos espaços que tem de área plana de forma mais verticalizada, como é que você vai fazer para dar provimento de moradia, de remover aquelas pessoas de área de risco? Então, vai ter que considerar mudanças de acordo com os critérios técnicos científicos de que, de fato, aquilo ali é uma área de risco. Evitar o populismo climático e ambiental. O que é esse populismo? Não, a pessoa mora aqui, é perto do trabalho, é perto não sei de quê, não vamos tirar, vamos fazer não sei o quê. Tem situações que não tem jeito, não tem encosta, não tem drenagem, não tem nada que dê jeito. Você tem um rio, né, que tem uma cota de cheia e, de repente, em poucas horas, ele vai para 14 metros acima daquela cota de cheia, como aconteceu no Vale do Taquari. Não tem nada que resista a essa força da água. Mas, né? Ministra, voltando à questão que o Jesus colocou de São Paulo, da solução que o governador Tarcísio deu dessa questão do manejo das árvores, porque ele dizia que as árvores são as vilãs, né? Numa cidade como São Paulo, as árvores são fundamentais, né? O pouco que temos lá. Como é que a senhora vê essa questão do manejo e qual é a culpa que a árvore tem? A árvore não tem culpa nenhuma, né? Até porque ela foi plantada por um humano naquele lugar, com finalidades que nós até achamos que são nobres. O problema é que nós vamos ter que nos adaptar, né? Árvores que são pouco resistentes ao vento, elas não podem, né? Ter o acompanhamento das árvores que por alguma razão estão adoecidas ou danificadas, brocadas, isso vai ser fundamental, sob pena de o tempo todo temos isso. E, ao mesmo tempo, né, você preparar cada vez mais a população, né? Tem alguns países que não se adaptaram aos terremotos, é muito dinheiro, muito custo, nós somos um país pobre, um país em desenvolvimento.
Não conseguiríamos, talvez, fazer o que alguns países já conseguiram. O México conseguiu alguns avanços em algumas áreas, o Japão é especialista em relação aos terremotos. Mas na questão de adaptação à mudança do clima, é uma questão de vida ou de morte para determinadas populações. Então vai ter que tirar uma parte do recurso, sim, público, priorizar o recurso. E não adianta dizer, não, isso aqui vai atingir o ajuste fiscal, ou sei lá o quê. Não dá, é tratar como se fosse mesmo... Na pandemia a gente não fez a exceção para poder resolver o problema? Então nós vamos ter que partir dessas áreas de risco, desses pontos de risco e começar a trabalhar. Né? Obviamente que um estado como São Paulo, que eu tive a felicidade, inclusive, de ser eleita por São Paulo, motivo de muito orgulho para mim e gratidão, não é? É um dos estados mais ricos da federação. Não é? Então, vamos trabalhar para que São Paulo possa ser um modelo nessas áreas de risco. Né? Não é o município de São Paulo que é considerado um município vulnerável, mas dentro de São Paulo tem vários pontos de vulnerabilidade. Então, vamos trabalhar nesses pontos, inicialmente emergencialmente, que é esses sistemas de alerta, essas formas para salvar as vidas. E, progressivamente, fazendo essas intervenções mais estruturantes. Desculpa, só completar. Como é o seu diálogo com o governador Tarcísio? Porque a gente tem também nessa política, a gente sabe o quanto a vontade política interessa e às vezes é preciso ser republicano e tudo mais. O governador Tarcísio é ex-ministro do governo Bolsonaro, é tido aí como alguém que pode ser um eventual concorrente do presidente Lula na próxima eleição, uma figura importante nesse momento. Como é que é o diálogo e como é que está sendo o diálogo para essas medidas em São Paulo? Olha, eu tive a oportunidade de interagir com o governador quando teve o episódio de São Sebastião. E conversamos sobre essas questões. Né? E de lá eu saí determinada a trabalhar o plano. O plano federal, porque depois ele precisa aterrissar nos estados. Como eu disse, é um processo complexo. O diálogo é sempre muito respeitoso e cortês com o governador. Né? Graças a Deus, né? Eu sei separar as coisas e a orientação do presidente Lula para todos os ministros é de que temos que trabalhar com todos. Né? Santa Catarina, por exemplo, eu e o ministro Valdez fomos lá de pronto com o senhor governador, oferecendo as ajudas, o presidente Lula o tempo todo orientando que nesse momento não podemos tratar a chuva como sendo do partido A, da ideologia B. Nós temos que ajudar a resolver o sofrimento. Agora em Manaus, cerca de 600 milhões. Acho que no Rio Grande do Sul já mais de 1 bilhão em relação à questão das chuvas. Né? Nos outros estados da Amazônia, Santa Catarina, Paraná, em todos, a determinação é de trabalharmos juntos e de buscar o diálogo respeitoso. Talvez a gente tenha que fazer um armistício, assim, armistício. Obrigada, né? Em coisas que são maiores do que nós. Né? A China e os Estados Unidos estão conversando. Porque em termos de pandemia e clima, ou é todo mundo junto, ou a gente se perde todos juntos. Ministra, num determinado momento da nossa conversa, a senhora disse que nós estamos vivendo uma situação de fim de mundo. Né? Eu queria saber da senhora, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, nós estamos vendo os sinais do apocalipse, né? Problemas climáticos em São Paulo, gente 6 dias sem energia elétrica, imagina uma casa sem energia durante 6 dias, gente morrendo, gente sofrendo com enchentes no sul do país, esse problema da seca no Amazonas. Eu queria que a senhora desse uma ideia do que é o evento climático extremo, até que ponto esse apocalipse já está entre nós, e o que é que o brasileiro pode esperar nos próximos tempos. A senhora está indo para um encontro climático das Nações Unidas, há um esforço para evitar o aquecimento global, ou pelo menos atenuar, né? O que é que o país vai viver nos próximos anos e o que é que deveria ser feito para que o prejuízo humano fosse menor? Quando eu usei essa metáfora, né, de sinais de fim de mundo, né, os sinais são sempre para que a gente se antecipe àquilo que seria o resultado que ele está sinalizando. E esses sinais eles vêm sendo dados há mais de 30 anos. Infelizmente, não foram levados a sério, mas agora já está acontecendo e todos estão correndo atrás do prejuízo.
no caso do Brasil, eu tenho muita esperança, sabe, Josias? Eu tenho esperança porque quando eu vejo, né, o ministro da Agricultura debatendo comigo como é que a gente faz para fazer restauração de pastagem, para evitar que se avance mais sobre a floresta, quando eu vejo o ministro da Economia, ele fazendo o plano de transformação ecológica, quando eu vejo a ministra do Planejamento, que hoje veio fazer um seminário aqui comigo, para buscar eficiência na gestão pública, não só do ponto de vista dos recursos financeiros, mas também dos nossos ativos ambientais. Quando eu vejo o Tribunal de Contas, agora, fazendo as avaliações de eficiência, de uso correto, honesto dos recursos, não só os recursos financeiros, mas também os recursos naturais, isso me dá esperança. Me dá esperança de que nós vamos conseguir criar um novo ciclo de prosperidade. Qual é o nosso desafio? É que esse novo ciclo de prosperidade seja com democracia, seja com combate à desigualdade e sustentabilidade. Esse é o tripé com o qual nós estamos trabalhando. E é dessa forma que eu dialogo com os meus pares ministros de meio ambiente em outros países. E eu sinto que o Brasil é um endereço de esperança. O que eu mais ouço das pessoas, inclusive com esses resultados agora, de conseguir, em 10 meses, reduzir em 50% o desmatamento, 49,5%, criou uma esperança. As pessoas dizem, é possível fazer política pública que dá resultado, é possível acelerar processo. E quando eu vejo que nós podemos ter uma janela enorme de oportunidade econômica, social, cultural, tecnológica. Veja, o Brasil pode ajudar a segurança energética do planeta. O Brasil pode ajudar na segurança alimentar do planeta. Por quê? Porque nós temos esses ativos. Eu tenho insistido, Carla e Josia, que nós temos que sair da linguagem antiga, né, do velho modelo. Vantagens comparativas em vantagens competitivas. Vamos pegar essas vantagens comparativas e transformá-las em vantagens distributivas. Eu não sei se é possível fazer dessa forma, mas o Brasil pode ser o exportador da sustentabilidade. Pode ser exportador de energia, usar sua energia para transformar sua própria matéria-prima. Agora, quem tem dinheiro, quem tem tecnologia, pode distribuir também para que quem tem recursos naturais possa ajudar a promover segurança alimentar, segurança energética no planeta. E mais, nós vamos ter que mudar o Conselho de Segurança. A gente discute corretamente, a gente está vendo as guerras do Conselho de Segurança da ONU, pensando as guerras, mas tem uma guerra que está acontecendo em relação ao clima. E aí é preciso um Conselho de Segurança Climática. Aqui nós estamos colocando, né, o Conselho de Segurança Climática igual o CONSE, mas eu acho que a gente precisa de um Conselho de Segurança Climática global, né? A gente precisa criar corredores humanitários pensando a mudança do clima. Morreram 20 mil pessoas em Bangladesh por causa de chuvas. Na África, milhares de pessoas morrendo por causa de chuva, depois de sofrer por causa da seca. Aqui no Brasil, a ciência já detectou deserto, uma área que virou deserto mesmo, não é mais semiárido. Então, tudo isso é difícil, mas ao mesmo tempo é um novo ciclo de prosperidade. Quando você pensa que nós podemos criar energia do vento, energia do sol, energia da água, energia da biomassa, isso vai ser, mais uma vez, concentração de riqueza? Ou nós podemos pensar em também fazer energia eólica comunitária, energia solar comunitária e fazer com que isso possa também combater desigualdade? A senhora falou um pouco da experiência de jovens aí. Há algum projeto no governo de educação ambiental nas escolas públicas e qual a importância disso? E a senhora também falou de pesquisa, investimentos. Pensando no comparativo do governo passado, também os investimentos nessa área de pesquisa. Como é que a senhora vê essa questão da necessidade dos investimentos em pesquisa aqui no país? Você tocou, Carla, numa coisa importante, a mudança de mentalidade. Eu digo que a sustentabilidade não é só uma maneira de fazer, é uma maneira de ser. É uma visão de mundo. E uma visão de mundo que quanto mais tenra a idade, mais ela se estrutura como uma estrutura mesmo de pensamento, de agir, de pensar, né? Muitos tiveram que ser convencidos, né? As crianças, eles são verdadeiros convertidos. E a educação ambiental tem um papel muito importante.
ela é um conteúdo transversal, eu e o ministro Camilo estamos retomando. Nós criamos aqui o Departamento de Educação Ambiental, que é dirigido pelo professor Marcos Sorrentino, da ESAL, que é o Papa da Educação Ambiental do Brasil. E no passado, eu, o Cristóvão, junto com o próprio Haddad, nós conseguimos treinar cerca de 80 mil professores para serem formadores de outros professores. Essas coisas todas estão sendo retomadas. Mas os jovens, eles estão muito mais antenados, né? Por eles próprios, eles conseguem buscar essas informações, mas a educação ambiental ela é fundamental. Agora, tem uma educação dolorosamente sensorial que está tendo uma potência enorme, que é tudo isso que está acontecendo. Quando eu fui lá em São Sebastião, né, eu estava indo na escola visitar as pessoas que estavam abrigadas. Aí, de repente, eu vejo uma manifestação assim, um grupo fez uma corrente assim, que estava eu, o governador, né? E aí alguém falou, não, não vale não, porque as pessoas estão um pouco exaltadas. Eu digo, eu vou. Eu tenho que ouvir o que elas têm para dizer, né? Aí chamei também o governador, porque a realidade, ela é sempre reportada, não é? Nós temos que ter contato com a realidade real, que é essa consciência, essa educação sensorial. Aí, de repente, uma pessoa com um triciclo, ela falou assim muito firme para mim, né, e para o governador, ela disse, olha, o meu triciclo, eu levava pizza, eu levava bujão de gás, e foi falando das coisas que ele fazia, porque nas encostas não tem estradas, né, são aquelas, né, que dava para passar com o triciclo. Aí ele falou, agora eu estou subindo lá para trazer os meus amigos mortos, as minhas famílias mortas no meu triciclo. Aquilo foi muito duro, então ali eu saí. Nós temos que fazer alguma coisa estruturante. Não é fácil, porque tudo isso, como a gente já alertava, tinha que ser feito antes. E mesmo isso que eu estou dizendo, nós temos que dizer com muita generosidade. Às vezes eu digo, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar dizendo eu te disse, sabe? Porque isso afasta as pessoas, né? É que nem aquela mãe, né? Eu sou mãe, já sou avó, né? Então, quando a gente fica falando, eu te disse, agora nós não podemos dizer eu te disse para essa população sofrida, né? Porque como diz o Gil, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. O povo não tem culpa se aquilo que ele queria e não sabia que queria não foi feito. A culpa é dos políticos, são das empresas, né? A ciência fez a sua parte, a sociedade fez a sua parte. Quem tem que fazer a sua parte são os governos e as empresas. Agora, obviamente que nós já estamos fazendo sobre uma boa parte do leite derramado, mas, como eu disse, eu tenho muita esperança, primeiro na força do compromisso e do esforço, né? Mas aí a gente vai ter que trabalhar independente de partido. Eu saí de Nova York, né, assim, muito animada. Eu vi o discurso do presidente Lira falando fortemente da questão ambiental, do Pacheco falando fortemente da questão ambiental. É por isso que eu digo, se a gente tem que fazer uma aliança por aquilo que está acima de nós, enfrentar esse problema é de uma magnitude tal que os meios de comunicação, as universidades, os governos, todos nós temos que fazer a sua parte, né? Eu fui para Manaus agora, eu e a Soninha Guajajara, na Seca, as pessoas mais apontadas e mais cobradas éramos nós. E eu olhava assim para a Soninha e eu pensava, o que é que nós fizemos, né? É como se as pessoas, né, algumas pessoas, não o povo mesmo, né, mas, né, cobrando, sabe, porque vocês atrapalham o desenvolvimento, não sei o que. A gente, a vida toda batalhou para não chegar a isso, agora a gente está sendo cobrado, mas eu acho que a gente vai ter que começar uma autocobrança. Alguém me falou, qual é a mensagem que o Brasil levará para convencer na COP? Eu digo, a mensagem de autoconvencimento. A gente tem que ir para a COP não é para convencer ninguém, a ciência está aí dizendo o que precisa fazer. É os Estados Unidos se autoconvencer, o Brasil se autoconvencer, a China se autoconvencer, a Alemanha, a França, de que tem que fazer o dever de casa. Dá para ter um pouco de otimismo nessa sua área tão difícil, ministra? Dá, né? Por exemplo, quando eu cheguei, o pessoal dizia, Marina, não pensa que vai ser o desmatamento como foi em 2003. Agora é tráfico de droga, é tráfico de arma, é desmatamento de grilagem, e é tudo muito mais complicado. Mas eu pensava junto com a equipe, né? Nós temos um know-how, nós temos uma tecnologia que foi feita com base em evidência, vamos atualizá-la e colocar em prática. Olha o resultado, quase 50% de redução do desmatamento. Agora, o segundo passo, já planejamos, né? Que são as ações de mudança no modelo de desenvolvimento, que não segura só com comando e controle, né? E esse trabalho mesmo, junto com os governadores, fazendo parceria com eles, nós já fizemos
um dinheiro do Fundo Amazônia para incentivar as prefeituras a fazer as coisas de forma mais adequada possível. Já focalizamos 70 municípios que mais desmatam para fazer essa abordagem. Estamos desenvolvendo um mecanismo que o presidente vai levar, que eu não posso falar aqui para a COP, de financiamento de floresta, um mecanismo global que eu acho que vai ser muito potente, né, para os 80 países florestais, pagamento por floresta preservada. E os estados que hoje... Mas esse mecanismo, ministro, que a senhora não pode revelar, ele se refere à forma de utilização daquela verba prevista lá no Acordo de Paris, nesses países que ainda detêm floresta, é isso? Não, não é aquele dinheiro. É um recurso adicional, é um fundo global, que não vem desse dinheiro que ainda não foi aportado, que eu acho que é uma arquitetura que possibilitará que tenhamos recursos robustos para os países que têm floresta receberem essa compensação para manter essas florestas preservadas. Quem abasteceria esse fundo? Então, essa é a questão que em logo você vai saber, tá certo, Josias? Porque a gente está trabalhando, e obviamente com uma iniciativa como essa, você tem que conversar com os parceiros, né? Nós temos, hoje já tratamos com os chanceleres dos 8 países da Amazônia, vamos tratar com o Congo-Brazzaville, com a República Democrática do Congo, com a Indonésia, para que a gente possa ir num caminho de construir juntos, né? O primeiro passo vai ser esse. Agora, eu brinco às vezes com alguns governadores que falam: ministra, mas o meu estado todo, só 12% pode ser usado, o resto tudo é floresta, é terra indígena. E eu brincava com eles: vocês ainda vão agradecer porque vocês têm florestas. Ainda vão agradecer. E eu espero em Deus que a gente possa viabilizar esse mecanismo, que na COP30 ele já esteja em funcionamento, para que os países, os estados que têm florestas, eles fiquem contando cada hectare de terra indígena e dizer: graças a Deus que a gente tem essas áreas aqui preservadas. A ideia é compensar aqueles que valorizarem a floresta. A floresta. Compensar financeiramente. Financeiramente, quem tem floresta, né? Estado, prefeituras e privados, proprietários que têm floresta. Tá certo, ministra. Agradeço muito aí a sua atenção, o sucesso lá na COP, e a gente volta aqui, o espaço aberto para uma próxima oportunidade. Obrigada, eu fico feliz, demorando, mas eu gostei da conversa. Que bom. Boa. Obrigada, ministra. Obrigada, Josias. Obrigada a você. Obrigada a você que acompanhou a gente até agora. A gente volta em breve com outras autoridades políticas de Brasília. Até mais.